programa começa com um alerta, gente. Os desafios que circulam pelas redes sociais, incentivando crianças e adolescentes, na maioria das vezes, a fazer experiências perigosas. A gente já falou sobre isso aqui, mas essa moda cheia de riscos continua se espalhando pelo Brasil e pelo mundo, fazendo mais vítimas. A mais recente foi uma menina de São Bernardo do Campo, a Adriele, de apenas 7 anos. Vamos entender melhor o que aconteceu com ela. A morte de Adriele Gonçalves, de 7 anos, em São Bernardo do Campo, São Paulo, chocou o Brasil e pôs os pais em estado de alerta. A causa da tragédia? Inalação de grande quantidade de um tipo de aerosol. Não foi exatamente um acidente, mas a consequência trágica de vídeos que circulam na internet propondo desafios perigosos. O que a Adriele viu é conhecido como o desafio do desodorante e incentiva as pessoas a inalar o spray pelo maior tempo possível. Desafios como esse são muito mais comuns do que se pensa. Estatísticas indicam que eles não param de crescer. Só do desafio do desmaio, por exemplo, aquele que instiga a aprender a passagem de ar para o cérebro, há mais de 21 mil vídeos em português publicados no principal site de compartilhamento de vídeos. Em inglês, há cerca de 815 mil. Isso fora os que circulam em outras redes sociais. Há quem produza exclusivamente esse tipo de vídeo, atraindo milhões de seguidores. Será que os pais dão conta de acompanhar tudo que os filhos fazem na internet? São muito vulneráveis, né, esse tipo de vídeo e de informação, né? E por mais que eu fale para minha filha, não faça isso, ou todo dia, né, diga para ela, por favor, cuide da sua vida, tenha um bom senso, saiba que muitas coisas que você vê por aí podem te fazer mal. Tantas crianças ainda são vítimas desses desafios absurdos. É um aperto no meu coração. Eu imagino que todos nós que estamos aqui sentados nesse sofá, a plateia também, todos que vocês que assistiram, ao ver essas crianças inalando, né, e desmaiando, é de um absurdo, né, total. E agride também a gente, não agride, Murilo? Você como pai. É um absurdo. Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que falar para o nosso filho, ensinar o nosso filho a falar não. A ter atitude mesmo, porque a criança é muito vulnerável, a criança é fácil de ser influenciada. Eu tenho um menino de 10 anos, o Lucas, que semana passada ele me contou para mim e para Fernanda, que um amiguinho, inocentemente também, porque quando o amigo propõe isso na escola, é de uma forma inocente. Todo mundo é vítima. Brincou e falou para fazer esse negócio. Foi do desodorante também? Sim. Aí eu falei, e que você... Não, muito obrigado, eu não vou fazer. Mas é difícil falar não. Então acho que nós como pais, a gente tem que ensinar a criança a ter atitude. Ter atitude e falar não. Não vou participar disso. Isso é a primeira, porque ela fica constrangida às vezes. Porque muitas vezes elas são levadas mesmo, né, a se inserirem no grupo também, não é, Dani? Tem isso. Mas está todo mundo fazendo, então ela se sente pressionada a fazer. Daí a importância do que o Murilo está dizendo, de dizer o não, de estabelecer limite, os pais com os filhos. Não tô afim. Eu acho que é a única arma que a gente tem. Porque a internet está aí, é aberta e é poderosíssima, é incrível, mas ela é o que a gente faz dela e pode ser usada para qualquer lado. Como pais e cidadãos, eu acho que a única coisa que a gente tem é a educação, realmente. A gente tem que dar, eu acho, para a criança as ferramentas para o discernimento, para desenvolver a capacidade de discernimento. É a única coisa que a gente pode. E a criança, nessa idade, não tem ainda, ela não tem... Cada fase tem a sua capacidade. Pureza, a gente tem que lidar com isso. Está se formando. Então não é ensinar o não, mas por quê? É sempre ter, eu acho que cabe, sempre ter uma relação com diálogo, com comunicação, com confiança, para que a criança vá desenvolvendo as ferramentas para poder discernir numa situação dessa. E de conversar. Eu acho que quando é criança a gente tem que estar sempre presentes. E a escola também. E a gente se policiar também em relação à internet, né? Os pais estarem policiando mesmo, sempre, né? Porque né? hoje a internet ela tem coisas maravilhosas, mas ela divulga o mal. Mas a gente está falando desse momento atual, claro, né? A internet faz com que o mundo se torne pequeno, né? E todas essas informações se pulverizem, né? De uma forma praticamente instantânea. Mas eu fui criança sem internet. As Galvão também foram crianças sem internet. Sim, lógico. Não é? E nós, crianças, a gente sempre teve essa coisa, né, do desafio. Fabiana, você pode falar isso muito bem pra gente, né? A criança sempre se desafia por causa da curiosidade, do perigo. E, não é verdade? Isso. Quando ela entra nos 11, 12 anos de idade, mais ou menos,
esse mundo para ela vai ficar extremamente atraente, porque é aquele momento onde ela se vê como sobrevivente de um novo mundo. Ela vai olhar para o núcleo parental, seja ele qual for, e vai dizer, eu não posso mais sobreviver. Que antecedem, né? Antecedem, mas aí a gente tem um elemento cultural, já foi mencionado, que é a internet. Esse elemento cultural, ele entra aí nessa necessidade, porque aos 12 anos ela vai receber comandos que dizem o seguinte: experimente, seja criativo, forme grupos. Pronto, esse é o comando básico da adolescência ou da pré-adolescência, como a gente queira chamar, onde ela vai precisar ser indivíduo no mundo, testar limites emocionais, limites do corpo, e nisso entram os desafios. Antes, a gente conseguia se desafiar no núcleo dos vizinhos, dos colegas da escola. Agora, a gente está com 24 milhões de pessoas na internet. E aí, como é que os pais podem fazer, né? Você destacou alguns sinais físicos e comportamentais. A gente vai destacar aqui no telão agora, para você de casa ficar ligado nisso, porque é uma preocupação de qualquer pai e de qualquer mãe. Aí são os sinais comportamentais, né? Isso. Conversa sobre jogos de risco, roupas fechadas, mudanças repentinas, irritabilidade, isolamento. São sinais de que a criança está mais suscetível a esse tipo de desafio, esse tipo de perigo. Se ela começa a conversar sobre, porque geralmente para uma criança pequena, ela vai perguntar ao pai e à mãe se ela pode fazer. 6, 7 anos. Então ela vai pedir para o pai, compra, eu vi essa semana de um pai, eu quero comprar mentos para fazer o desafio da Coca-Cola. Aí o pai vira, que desafio é esse? Né? Então ela começa a falar sobre isso. É uma mistura perigosa. Ela começa a mencionar porque ela já viu alguma coisa na internet. Quando ele é adolescente, ele vai começar a assistir mais vídeos. Então, a internet vai estar lá exibindo mais coisas que ele viu e ele vai começar a perguntar também sobre isso. Tem a ver até com a roupa que ela usa? A vai começar a usar fechada, roupa mais... ela vai esconder marcas. Que todas essas brincadeiras, elas vão deixar sinais físicos. Né? No caso do jogo do desmaio, vão aparecer manchas ao redor do pescoço se ele estiver praticando sozinho em casa. Né? Ele vai utilizar um objeto. Se ele estiver fazendo o desafio do desodorante da queimadura, ele vai aparecer com queimaduras nas pernas e nos tem braços. esse outro também, né? O desodorante Tem. Não é só inalado. Tem também 3 modalidades do desodorante, né? Quais são? A da queimadura, que é a queimadura por congelamento, né, da pressão a vácuo. Ele vai ter o de inalar via toalha ou então num saco plástico. E agora, porque a criatividade chegou no nível muito alto, diretamente dentro da boca. Nossa, que é um absurdo. Agora tem aí os sintomas físicos. Olhos vermelhos, marcas no corpo, dores de cabeça, desorientação. Esse é um quadro bem típico do jogo do desmaio. Que pais que passaram por essa experiência e perderam seus filhos, eles conseguem identificar isso, que eles não viam antes, porque era um desconhecimento. A gente só vê aquilo que a gente conhece. O que a gente desconhece é impossível colocar num quadro junto e ter uma adivinhação sobre aquilo. Então, ele vai ficando com essas marcas bem típicas. E está disponível no nosso site, né? Quem quiser observar melhor, a cartilha está lá para quem quiser ler e conseguir visualizar melhor se está acontecendo dentro de casa. A gente espera que não. Por favor, qual o site? www.institutodemicuida.org.br. Maravilha. Então já temos aí pelo menos uma ferramenta de busca, né, para a gente se orientar melhor, porque os pais às vezes, por mais que a gente tente, né, nem sempre somos perfeitos e temos a orientação, a capacidade adequada de educar os nossos filhos. E é tudo muito novo, né? É tudo muito novo, exatamente. Agora, doutor Fernando, eu quero colocar você nessa discussão, porque quando a gente vê, é um desodorante, gente, é algo muito inocente, inofensivo. Nada disso. Levou, tadinha, a Adriele a óbito. 7 anos. 7 anos de idade, né? Também. O que o efeito de um desodorante pode fazer para a nossa saúde? Todo produto tem uma utilização que tem regulação por órgãos governamentais. Então, o desodorante, todo mundo sabe para que serve. Quando você inala um desodorante, você está colocando substâncias químicas para dentro de um lugar onde ele não é prescrito. Não tem cabimento isso acontecer. Então, se você provoca uma lesão térmica nas vias aéreas, você pode provocar edema, que é inchaço, e o ar não entrar para dentro dos pulmões. A pessoa vai ficar com oxigênio baixo, sangue. Se por algum motivo uma substância dessa altera esse ritmo de uma forma definitiva, a mesma coisa acontece. Ele deixa de ser uma bomba eficiente, o cérebro e todo o resto do corpo deixa de receber os nutrientes adequados e o mais grave que pode acontecer é a pessoa morrer. Então isso é muito sério o que a gente está falando aqui. E o cérebro não está formado ainda do indivíduo, principalmente nessa idade. Existe todo um processo biológico, inclusive, além do psicológico, que ainda está por acontecer durante a adolescência.
A gente sabe que os neurônios têm fibras que são envolvidas por gordura, por mielina, e esse processo ainda está acontecendo. Então, assim, ele não tem maturidade o suficiente para realizar os melhores julgamentos. E, além do que, o corpo está sendo bombardeado de hormônios por conta da puberdade. Então, é complexo. Perfeito. Fabiana, a gente queria mostrar uma imagem que você citou do desodorante na pele. Vamos mostrar essa imagem? Porque depois eu vou fazer um teste para vocês em casa perceberem o quanto isso é perigoso quando acontece isso daí. O desodorante direto na pele, né, doutor? Exatamente. O desafio é quanto mais tempo ficar o desodorante na pele, né? A pessoa se torna vencedora, campeã. É isso, Laí? Exatamente. Olha só. Desafio, né? Eu peguei um termômetro e estou aqui com desodorante. Vem cá, doutor, pra gente mostrar. O desodorante está aqui agora. O careca está mostrando aqui agora. Está marcando 23 graus. 23 graus. 23 graus, né? Agora eu vou jogar o spray na ponta aqui do termômetro. Olha o que vai acontecer. O desodorante é o mesmo desafio que as pessoas estão fazendo em casa. Só que na pele, né? Na pele. Esse aqui é o na pele. Pra gente ver a quantos graus vai. Tá caindo? A gente não tá... Tá caindo, ó. Já tá 2 graus. 2,6. Fica paradinho aí, Olha aqui, ó. Ó, tem um reflexo Continua aqui. aí. 2, tá caindo, velho. Tá Caindo. menos. Tá negativo Já tá negativo. Já. Qual que é o Continua efeito aí. disso na pele? Já tá negativo Ó, tá aqui. subindo a temperatura. Isso provoca uma queimadura por lesão térmica. Tanto o calor extremo como o frio extremo pode provocar lesões irreversíveis na pele. E a pele é um órgão extremamente importante, que faz toda a cobertura do nosso corpo físico. Chegou a menos 23 lá. Menos 22,6 agora. E eu fiquei aqui... Chegou no máximo menos 23. 10 segundos, ou menos de 10 segundos. Então isso na pele provoca essa queimadura que... Agora imagina isso na mucosa, dentro da boca. Queima da mesma forma. Queima, porque depois que a gente engole o alimento, ele tem o caminho do esôfago e o ar vem pela traqueia. A gente tem uma região de trânsito semelhante. Se essa região ela inchar de repente por um processo inflamatório... Menos 0,9, 0,7 vai subindo, mas desce a temperatura rapidamente e em poucos segundos. Ou seja, não pode fazer isso. De jeito nenhum, é uma coisa... Não há nenhum tipo de brincadeira aí. E voltamos a orientar, né? É um simples desodorante, mas ele pode se tornar uma arma, né? Uma arma letal. E é por isso que a gente colocou esse assunto em debate. Eu quero colocar aqui na nossa conversa o Demétrio Gereissati. Muito obrigada pela sua presença, Demétrio. Ele é de Fortaleza, Ceará. Infelizmente, o Demétrio perdeu o filho dele, o Dimitri, aos 16 anos de idade, porque o Dimitri se propôs ao desafio da asfixia e, infelizmente, veio a óbito. E o Demétrio, que está aqui hoje, ele não só veio com essa generosidade toda dele de poder dividir a história dele, né, como um alerta para todos nós. Você também criou uma fundação, né, de Me Cuida, para exatamente alertar nós pais, né, de como nos protegermos e protegermos as nossas crianças. Muito bem-vindo e muito obrigada pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço o espaço. Para nós é muito importante a oportunidade de trazer esse tema. Infelizmente, sempre que acontece um acidente, o assunto vem à tona e pouco tempo depois ele é substituído por outros temas. Nós contabilizamos agora, de outubro para cá, 2 casos de acidente com desodorante. Teve um garoto em Recife, de 14 anos, que perdeu a vida agora no final de setembro também pelo mesmo tema. Inalando? Inalando o mesmo problema do desodorante, do jogo do desodorante. E poucas vezes esses assuntos são conhecidos, porque a grande maioria acaba passando, sendo confundido, a causa morte não é estudada e o tema fica por isso. E os pais talvez não... Os pais não saibam, muitas vezes não sabem nem o que aconteceu. O assunto dos desafios das brincadeiras perigosas é muito mais grave do que a gente possa imaginar. Nós, enquanto Instituto de Me Cuida, tem 4 anos que nós estamos nos mobilizando e nós tentamos trabalhar uma vertente educativa que aí envolve pais, educadores, médicos, é importante, os médicos, os pediatras, mas também uma vertente de proteção do conteúdo da internet. É em cima disso que eu queria falar um pouco. A gente sabe que a internet é uma ferramenta boa, é irreversível, quer a gente goste, quer não, mas esse espaço que aparentemente é tão descontrolado, isso aí precisa ter um basta. Nós estamos tentando ações, já tivemos alguns encontros no Ministério Público, inclusive com a presença do Google, onde esse assunto indevido da internet não seja necessário que precise judicializar. Imagine, para cada conteúdo indevido ter que entrar numa questão Gira uma judicial. loucura, não tem... Se tem um conteúdo que visivelmente não traz nenhum bem, não agrega nada de positivo e está colocando em risco a vida das crianças e dos jovens, por que a gente vai ter que agir judicialmente? Esse conteúdo não podia sequer estar lá exposto. Então, existe esse projeto de lei tentando retirar esse conteúdo
E nós estamos estudando, enquanto instituto, uma forma judicial de tentar retirar os vídeos que têm mais de 1 milhão de visualizações e com esse conteúdo indevido. Então, assim, o que eu coloco um pouco de indignação é por que esse conteúdo, esse material está no ar? O que é que isso traz de positivo às crianças, aos jovens, à sociedade? Está educando quem? Qual é o interesse que existe de manter isso? Então, eu acho que essa pergunta, e aí eu conclamo esse programa, alcança o Brasil inteiro, que a gente não esqueça o caso da Adriela e não esqueça os outros casos que passaram. Mas se a sociedade não se mobilizar e trabalhar junto ao poder público, buscando uma agenda positiva no sentido de acabar isso, infelizmente outras vidas ainda irão nesse caminho e é o que a gente mais está tentando evitar. Mas é mais o que a gente pergunta, né, Murilo? Por que a gente continua vendo esses vídeos? Os nossos filhos estão vulneráveis a eles, Eu acho que daqui a 20, 30 anos a gente vai olhar para trás e vai falar, gente, olha o que podia fazer naquela época. Porque vai ter que mudar, porque... Agora, uma pergunta. Será que no Brasil, pode ter uma lei no Brasil? Porque isso aí, para o Google... Né, é uma coisa, já virou uma coisa mundial. Mas será que pode ter uma lei no Brasil ou é impossível para impedir isso? O Marco Civil da internet, artigos 19, 20 e 21, ele já visa esse tipo de retirada de conteúdo. O que a gente não tem é uma fiscalização e um método rápido de fazer isso. O que o projeto de lei sugere é que antes do conteúdo ir ao ar, se ele tiver palavras de risco, por exemplo, desafio do desodorante, ele seja visto antes de ir ao ar. Porque no momento em que eu jogo um vídeo no ar, já foi. Nada some da internet. Eu posso retirá-lo, ele vai aparecer em outro canal, em um outro caminho. Então, a responsabilidade é de quem? É de quem criou, o dono do Google, ou do dono de sei lá quem. Pois é, de quem é a responsabilidade? Então, eu acho que criou o ECA diz que é de todos que cuidam de crianças e adolescentes. Isso inclui do poder público, a Google também, porque é responsável. Todo mundo que participa do contrato social tem uma responsabilidade. Então, a gente participa como indivíduo, como cidadão, cuidando da sua criança que está ali, a sua responsabilidade. A gente cuida das crianças ao redor. E quando a gente trabalha com questões de socialização global, todo mundo tem responsabilidade. A Google é responsável, o poder público é responsável. A deputada José Nunes acha que o poder público federal é responsável. Então, a gente tem um compromisso social de olhar para isso de uma forma como eu tenho que participar disso. Eu tenho que também ir lá denunciar. Uma coisa que eu pergunto muito a adultos nas minhas palestras é quem aqui sabe denunciar um vídeo nas plataformas? A maioria não sabe, né? Não sabe. A maioria não sabe. Agora, por exemplo, a gente chegou aqui agora, Murilo. Por exemplo, olha esse recado aí que o Fabiano mandou agora. Desafio do aerosol. Minha filha, 12 anos, castigo e muita conversa. Olha o que aconteceu com a pele dessa menina de 12 anos. Tem que conversar fazendo muito. Esse tal desafio do aerosol, do desodorante. O problema é que depois que sobe na internet tem o efeito comportamento manada, né? E as pessoas, porque assim, como é bacana ganhar like, como é bacana ser visualizado, as pessoas sentem prazer com isso, elas acabam empurrando pra frente. Agora, então não é censura que a gente tá falando, a gente tá falando de um poder de edição, né? De controle disso. O cara, vamos falar o nome certo, um bandido inventa uma coisa terrível. Ele faz um vídeo dessa coisa terrível e joga na internet. E a internet divulga para o mundo. Desculpa, quem é? Qual o grau de responsabilidade do bandido e de quem divulgou isso? A gente tem um outro elemento que é muito importante. A gente está falando aqui que a criança ou adolescente não está preparado, o cérebro dele não está preparado para fazer o julgamento analítico daquele problema. E aí nós temos a monetização de vídeos. Passou de 50 mil visualizações, aliás, isso foi uma conquista, porque eram 10 mil visualizações. Passou de 50 mil visualizações, eu recebo um e-mail da plataforma de vídeo dizendo, abra a sua conta. Nós vamos começar a enviar para você os lucros das suas visualizações. Então, a gente está aqui conversando sobre criança e adolescente precisa ser protegido. E aí a gente tem uma ferramenta da internet que diz assim, não, a gente está pagando por esse comportamento. Mas é por isso que a gente tem que denunciar. Para esse tipo de vídeo, não tem que monetizar, não tem que pagar. Tem que denunciar. E eu, como mãe, peraí, você vai conversar com ela, mas eu, como mãe, eu tenho esse discernimento, mas talvez outros pais não tenham discernimento, porque quando a criança entra numa página, entra num perfil que a pessoa tem milhões de seguidores, a gente julga aquela pessoa ser uma pessoa séria, né? Ser uma pessoa confiável. E muitas das vezes são essas pessoas que colocam, que propõem. Eu acho que a maioria das vezes a gente não tem uma qualidade ainda hoje na internet. A maioria das vezes. Eu aprecio muito o Lucas, né? O Lucas já está nesse momento, né? Então, toda hora eu vejo o programa e falo assim, filho,
ó, eu tô vendo que você tá gostando disso, mas eu quero que você entenda que isso de fato não é bom. Qualquer não é legal, realmente não é bom. Você Aí aprendeu o que eu é vou com e isso? mostro um que, ó, esse aqui, ó, esse... Porque hoje tá na moda aqueles caras, né? Como é que chama? YouTubers, né? Não sei o quê. E aí eu falo, olha, esse cara aqui é legal, porque por causa disso, ele tá falando uma coisa que não só é engraçada, como tá te ensinando alguma coisa. Agora, tem muita gente sem nenhuma... nenhum preparo. Sem nenhuma condição Tem muitos de legais, ensinar mas tem ninguém. muitos também que não Entendeu? sabem nada de nada. Deixa eu falar com a Elaine aqui. A Elaine é mãe da Ana Helena e do Renan. Gêmeos, 14 anos, não é isso? Sim. Qual que é a sua principal preocupação em relação a eles? Eles já tiveram a possibilidade de participar de algum desafio desse tipo? Já foram convidados a participar? Não. Eu, quanto mãe, né, eu fico bem atenta. A gente realmente tem uma conversa, né? A única maneira atualmente da gente prevenir é essa conversa aberta, né? A gente tem que estar atento, sim. Tem que dar limite na internet, sim, né? É pra vida isso, né? E não deixar, a gente fica de olho, é uma conversa. O que vocês estão vendo? O que vocês estão assistindo? Vamos conversar. Mas você fiscaliza isso? Sim, o tempo inteiro. Tem senha? Tem horário, celular não tem senha, computador é compartilhado, sim. Computador é compartilhado por todos na casa, né? O que vocês estão assistindo? Quando acontece algo assim triste, né? Triste para todos nós. Entra em debate. Olha o que a Patrícia fez. Colocou o computador... Coloquei o computador na sala. Você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos. 2 uma filhos. De 11 e uma de 19. Uma de 19. E aí o computador ficava no quarto de quem? Ficava no quarto das crianças. Das Agora crianças. é na sala e eu tenho senha de Zap, tenho de tudo. Todas Tem as senha redes de tudo. sociais. O que a de 19 fala, o que a de 11 fala? Tá invadindo a privacidade dela. Mas E o que entro todos os bate-papos dela. Tenho Você todos fica sabendo, especialmente a de 11 anos. Sim, e ele tem vídeos, né, jogos online, eu procuro saber com quem está conversando, que jogo está participando. Eu tenho 2 filhas, Fabiana, uma de 9 e uma de 12. A Carol tem 9 e a Ana tem 12. Não tem privacidade para quem tem 9 tem 12. Perdoem minhas filhas, mas não tem. Papai vai olhar realmente em mensagem. É uma coisa que a gente adquire com o tempo da maturidade da experiência. Exatamente. Enquanto está comigo ali na orientação como pai, eu tenho que orientar, não? E tem que arcar com aquilo que a gente faz no chamado privacidade. A criança ela não consegue arcar com isso ainda. Né? Uma privacidade é uma palavra que virou muito popular por conta da gente ter esses eletrônicos onde a gente pode acessar conteúdos de forma individual. 75% da internet acessada no Brasil por criança e adolescente é feita via celular. Então, eu estou com a ideia de que porque é meu, é individual, que não é dele também, né? O celular não foi comprado por ele, é emprestado. Eu digo muito isso aos pais, que está emprestando um eletrônico. Então, ele acha que tem uma privacidade. Quando, na verdade, a privacidade, a gente precisa de maturidade para lidar com a informação que está vindo. Porque eu preciso processá-la emocionalmente, intelectualmente. Então, você tem que analisar como pai se aquela criança que está ali tem essa capacidade de fazer essa análise sozinha. Se tudo que ela vai receber de informação, ela é capaz de sentar com aquela informação e dizer, não, isso aqui não é bom para mim. Não, isso aqui eu não vou ver mais. Né? Se ela tem os mecanismos internos, psicológicos, emocionais, de lidar com a informação que seja de agressão ou de uma coisa dificílima hoje em dia, é a forma como as crianças se comunicam, cyberbullying, né? A gente tem que ter um monitoramento disso, é muito fácil. Então, a privacidade é uma coisa que a gente adquire com o tempo e com a maturidade de lidar com aquilo. Perfeito. Existe eu vou chamar de personalidade moral, não de moralismo, mas de valor. Existe um tempo, né, de desenvolvimento dessa personalidade moral. De formação mesmo. De formação, né? de você parar de fazer ou não fazer uma coisa porque te disseram, porque seu pai disse que não pode, para não fazer ou fazer porque eu já tenho informação suficiente para criar uma opinião, para ter uma opinião. Isso depende de valores, né, de princípios. E isso leva um tempo para se formar. A criança está formando isso, né? Na adolescência ainda está se formando isso. Por isso que é tão importante o diálogo, a comunicação, a gente ouvir também a criança, não só falar, mas prestar atenção nos sinais e tudo. É mais fácil quando a gente tem a informação realmente. Eu concordo plenamente com ela. Quando a gente não viu ou não sabe, é difícil você identificar. Por isso é muito legal a gente estar falando sobre isso. Tem uns aplicativos hoje já para criança, né? Que eu acho que isso é importante para os pais. E, já é direcionado para criança. Eles fazem então um ele filtro. já entra com os filtros, né? Ou seja, já tem um controle, né? Um controle parental. Porque a criança, se ela, sem querer, ela digita um negócio, vem outro. Pode né? aparecer qualquer coisa, né? Então... Bom, eu quero agradecer a sua presença, Demétrio, e gostaria que, para encerrar aqui esse assunto,
Eu gostaria de você, como pai, né, do Jimmy, né, que faleceu por conta de um desafio de asfixia, que você desse o seu recado para todos nós pais nesse momento. Além de convocar todo mundo para essa cruzada, para a gente conseguir vencer isso, o que eu diria é o seguinte: é interessante que os pais mergulhem um pouco nesse conteúdo de youtuber, de desafios. Se com meia hora, se a pessoa ficar concentrada nesse tema, inclusive nos comentários que tem, fulano acidentou, vacilou, errou, de como isso é colocado, e do poder de convencimento que essas pessoas têm. Então, por mais que os pais digam para os jovens não façam e monitoram e se tenham o cuidado que os pais sempre têm, é muito importante conhecer qual é a linguagem que é falada lá para saber como fazer esse contraponto. Sua mensagem não chega. A força, exatamente, a força do outro lado, ela é muito grande. Então nós precisamos também saber como lidar e como tocar nesse assunto. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, viu, querido?